Então convido você, meu irmão, em nome de Jesus, abra a sua Bíblia. Depois eu vou dar o versículo. Você pode até abrir 1 Coríntios capítulo 6. Depois eu vou botar o texto aí, deixa aí por enquanto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Domingo passado, grande parte da igreja esteve aqui conosco. E a palavra que nós ministramos é de uma extrema importância para a nossa construção espiritual. Querido, esse tempo que eu tenho já de caminhada, e pouco que já sei da palavra de Deus, através do estudo diário, daquilo que eu recebi de Deus, eu vou falar para você sem convicção nenhuma de erro. Se nós não tivermos esse entendimento que foi ministrado no domingo, e eu vou dar continuidade hoje nesse entendimento, você como um cristão precisa abrir os seus olhos e seus ouvidos espirituais. Porque se você não alcançar isso, você não cresce espiritualmente. Tudo que você possa imaginar na sua vida cristã tem a ver com aquilo que tratamos domingo passado e vamos continuar tratando. A base da minha vida, da minha construção espiritual, depende desses fatores que a gente tem ministrado desde a semana passada. Então, esse é o fundamento. Então, nós vamos dar continuidade e aprendemos semana passada sobre a mente, né? Entendemos o que é a mente do homem, a psique, essa palavra no grego, né? A mente no grego é psique, daí surgiu toda a ciência, psicanálise, né? Tem os psicólogos, né? Psicologia. Então, o estudo da mente dentro da palavra, Jesus já falava isso há 2000 anos atrás. Então, coisas que a psicologia encontrou décadas para cá, né? De alguns anos para cá, Jesus já ministrava isso há 2000 anos, está escrito na sua palavra. Então, querido, se você alcançar isso, você parte desse princípio e você vai construir muitas coisas, muitas riquezas, muito crescimento espiritual. E grande parte da igreja ela não tem esse entendimento. Eu falo igreja na face da terra. Amém? Não adianta você ouvir palavra, não adianta você receber uma boa mensagem, pode ser o pregador mais renomado, pode ser um apóstolo, pode ser um doutor na palavra. Se você não entender isso, você entra na igreja, recebe a mensagem e continua as coisas do mesmo jeito. Então vamos dar continuidade, amém? Existe uma dinâmica no ensinamento que fala que muitos aprendem através de repetições. Claro que aqui nós vamos falar de outro assunto, mas que tem a ver. Então, em 1 Coríntios capítulo 6, antes eu quero que você leia esse tema aqui. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Governe seus pensamentos. Amém? Fala de novo. Governe, meu irmão, seus pensamentos. Deus te deu domínio para isso. Às vezes a gente acha que não temos autoridade sobre os nossos pensamentos. E você vai entender na palavra que Deus, ele deu isso ao homem. Amém? E Deus, ele espera que essa responsabilidade que é nossa, viemos a tomar. Então aqui 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, eu escolhi aqui uma versão da Bíblia, King James, é uma Bíblia americana. E essa Bíblia, ela tem uma versão, para o nosso entendimento, vai abrir mais a nossa visão. Então eu quero aqui facilitar para vocês, você vai estar lendo aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, na sua Bíblia, na minha também está assim, talvez pode ter alguma coisa diferente, mas existe uma versão que nós vamos estar utilizando, que é do King James. Então 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo, o mesmo que nós fomos ministrados aqui semana passada em Romanos capítulo 12, versículo 2, que ele fala sobre transformar a nossa mente, amém, renová-la. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém, queridos? Vamos ler aqui da King James? Bota aí no telão, está lá em cima, ó. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis.
tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Você vai ver o mesmo Paulo falando em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, ele diz o seguinte: examinai tudo e retende o bem. Pode sentar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, o nosso coração anseia para que Teu Espírito venha vivificar a Tua palavra em nós. Senhor, nós não queremos sair daqui somente com conhecimento humano, mas queremos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Porque Paulo me diz que a palavra de Deus não consiste em palavra de sabedoria humana, mas demonstração do poder de Deus. Palavra essa que causa efeito em nossa vida mediante uma fé. Mediante ao recebê-la e crer, a nossa vida é transformada para a Tua glória. Não seremos mais o mesmo, Senhor, pois a Tua palavra fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Senhor, em nome de Jesus, então fala conosco, que Teu Espírito possa encontrar lugar em nós, liberdade, e que possamos receber a palavra e nos apropriar, Senhor, da revelação de Deus sobre a nossa vida. Senhor, tome a vida do pregador, conceda a palavra de sabedoria, de conhecimento, de revelação, que a Tua palavra possa ir produzir os frutos para aquilo que ela está sendo enviada, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero aqui fazer uma pergunta aos irmãos. Eu já ouvi por muito tempo um ditado muito popular em nosso meio cristão. Quantos de nós já ouvimos essa frase, esse ditado dizendo: a mente vazia é oficina do diabo? Quem já ouviu isso, levante sua mão em nome de Jesus. Eu já ouvi isso. Eu já falei disso, já falei esse ditado. E hoje, quando você começa a crescer um pouquinho mais, ter um melhor entendimento na palavra, você chega a uma conclusão que isso é uma falácia. Escute o que eu vou dizer. O ditado diz que a mente vazia é oficina do diabo. Talvez você até concorde com isso, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu já vou te trazer uma resposta. Não vou nem te perguntar. Não existe mente vazia. Existe mente com maus pensamentos e com bons pensamentos. Existe mente com pensamentos de derrota, existe outras mentes com pensamentos de vitória. Existe mente que tem pensamento de construir, existe mente com pensamentos destrutivos. Algum tipo de pensamento já existe em nossa mente. Então isso não é uma verdade. Algo que nós carregamos anos e anos, e por ouvir falar, nós passamos para outro. Não existe mente vazia. Existe mente com pensamentos errados. Aleluia! Quando Davi olhou ali, muitos pegam esse exemplo, que era para estar numa batalha em frente de uma guerra, junto com o seu exército. Ele começa ali a olhar para uma mulher, Betseba, que era casada com Urias, um dos seus chefes de guardas, que estava na frente de batalha. O mau pensamento começou a dominar a mente de Davi. E por ele alimentar o mau pensamento, concebeu o pecado e praticou. Então, querido, não existe uma mente vazia. Existe mente com pensamentos bons, ruins, positivos, negativos, destrutivos, edificantes, vitoriosos, pensamentos de derrota. Então nós temos que discernir aquilo que passa em nossa mente. Porque nós governamos os nossos pensamentos. Quando Paulo diz aqui, todas as coisas me são permitidas, eu não posso impedir de um pensamento ruim chegar, mas você pode dominar esse pensamento. Amém? Martim Lutero, como nós dissemos, certa vez ele disse que é impossível impedir que os pássaros sobrevoem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir os pássaros criar os seus ninhos. O que significa isso? Os pensamentos mal, tentações, vêm para todos.
mas você vai permitir ou não de esse pensamento se consumar sobre a sua mente, ter domínio, ter governo sobre ela. Porque Deus nos deu autoridade e domínio também para governar aquilo que está na nossa mente. Então Paulo diz, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Inclusive os pensamentos negativos, pensamentos talvez que não são lícitos, que são contraditórios a Deus. Existem pensamentos de carnalidade, como também existem pensamentos de santidade. Então, na verdade, eu decido, ele fala, eu não vou me permitir de ser dominado por coisa alguma, inclusive o quê? Os pensamentos. Se Paulo ele fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, né? É 21 mesmo? É. Examinai tudo e retende aquilo que é bem, aquilo que é bom. Então, nós temos que fazer um inventário e examinar, de vez em quando, aquilo que passa em nossa mente. Será que esse pensamento está alinhado com a palavra? Será que esse pensamento tem a ver com aquilo que Deus tem para a minha vida? Será que esse pensamento glorifica e exalta o nome do Senhor? Queridos, porque eu quero dizer uma coisa. Tudo que você possa imaginar, por isso que disse no início da mensagem, a base do nosso crescimento, do nosso avanço, da nossa conquista espiritual, tem a ver com esse fundamento. Se eu pensar algo errado, se eu tiver um pensamento de derrota, como é que eu posso viver vitória em minha vida? Se eu tenho um pensamento negativo, como é que eu quero viver coisas boas em minha vida? Então tudo parte de um princípio. A batalha começa em nossa mente. E muitos cristãos pensam que a sua batalha começa fora, e não é. A batalha, ela inicia em nossa mente. A nossa batalha espiritual, ela começa na nossa CPU, que se chama mente do homem. Se você pegar um computador, ele tem ali o sistema. Então, se você permitir que aquele sistema pegar algum vírus e contaminar, ele destrói tudo quanto tem naquele computador. Por quê? É a CPU. É a mente do computador. Da mesma forma somos nós. Se a nossa mente se corromper, Satanás terá lugar na nossa vida. Quando o próprio Paulo vai dizer em Efésios 4, versículo 27, ele diz o seguinte: não dê lugar ao diabo. Esse lugar começa aqui na nossa mente. Por quê? Lembra do Jardim do Éden? Quando ali Deus criou todas as coisas, e só havia somente um mandamento: não comer do fruto daquela árvore da ciência do bem e do mal. O homem tinha domínio sobre todas as coisas, o homem poderia comer qualquer tipo de fruto de outras árvores, mas aquela árvore, exclusivamente aquela, Deus disse, o único mandamento que o homem tinha no plano original na sua criação: Adão e Eva, dessa árvore você não come, da ciência do bem e do mal. E você conhece a história melhor do que eu. Adão ali sabia o que tinha que fazer, da mesma forma a sua auxiliadora Eva. A Bíblia me fala que no momento que Eva está ali próximo daquela árvore, Satanás se apresenta e começa a fazer o quê? Sugestioná-la. Ele não toca nela, não havia liberdade para isso, mas ela começa a alimentar uma conversa. Ela fala, não, eu não posso comer dessa árvore. E Satanás diz, você pode. Ela é bonita, ela tem aparência, deve ser gostosa. E ela começa, mas Deus disse e falou que eu não posso comer. Pode sim, é mentira de Deus. Ela começa a alimentar na sua mente, e tudo que você alimenta na sua mente, aquilo que você nutre, aquilo que você dá valor, aquilo vai gerar uma ação na sua vida. A psicologia descobriu de décadas para cá que todos os nossos pensamentos geram, articulam o nosso comportamento e atitude. O pensamento vai gerar uma atitude. Toda ação que nós temos, atitude ou comportamento, primeiro passa pelo campo do meu pensamento. Qual estou entendendo? Diga glória a Deus. Então, da mesma forma, você vê que Adão, ele caiu no laço,
Por quê? A mente foi contaminada, ele deixou aquilo que Deus disse de lado, tratou com indiferença e pela sedução daquilo que o diabo se apresentou, aquilo que ele ofereceu, ele toma posse e ali ele quebra uma aliança com Deus e toda a maldição se alastra por toda a terra. Você vê a consequência nos filhos, Caim matando o próprio irmão, e você vê hoje o problema do ser humano é as suas ideias, pensamentos que são contraditórios à palavra de Deus. Cada um pensa de um jeito, cada um age de uma forma, mas nós estamos tratando de povo de Deus. Você é um cristão. A Bíblia fala que eu tenho a mente de Cristo, e se Ele me deu essa mente é para mim usar. Não existe, querido, transformação em nossa vida sem mudança de pensamento. Nós aprendemos semana passada, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se eu sou uma nova criatura, eu tenho que andar como uma nova, e não como uma velha. Eu não posso viver 5, 10, 15, 20 anos, andando da mesma maneira. Eu sou uma nova criatura, Deus me deu agora uma mente nova, a mente de Cristo, para mim desenvolver e vencer todo o ataque do diabo, do inferno, viver as promessas de Deus, viver e comer o melhor dessa terra, assim diz o Senhor. Se quiseres ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, querido, essa é uma responsabilidade nossa, aonde Deus não faz isso por nós. O Espírito Santo é o nosso ajudador que aprendemos. Ele não é o nosso substituto. Ele vai falar, vai utilizar a linguagem da palavra, mas a posição é minha e sua. Aleluia! Eu convido a você em nome de Jesus, passa o slide aí, filho, em nome de Jesus. Olha só o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes, eu botei entre parênteses, velha natureza. Isso aqui você não encontra na Bíblia, mas ele está falando exatamente disso. Entre os quais, Paulo diz, todos nós também antes, na velha natureza, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Isso aqui é uma linguagem poética, porque o filhos da ira aqui significa filhos do diabo, como os outros também. Paulo está falando como nós éramos antes da nossa conversão. Nós éramos entregues às nossas paixões, os nossos pensamentos humanos, aquilo que eu acho, que eu penso, que sinto, eu vou ser guiado por isso. Nós andávamos segundo fora da vontade de Deus. A nossa vida não tinha nenhum alinhamento com a vontade de Deus, do Espírito. Mas como nova criatura, isso aqui é coisa da velha natureza. Mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. Pode passar. Olha isso aqui. Lê comigo. Pensamentos tornam palavras. A boca fala que o coração... Se você pensa aquilo, vive pensando. Se você só pensa em novela, você vai falar muito de novela. Se você só pensa em futebol, você vai falar muito futebol. Se você pensa em muitas coisas que não glorificam a Deus, a tua boca vai chegar um tempo que não vai glorificar o Senhor. Mas se você está cheio da palavra, vai a tua boca profetizar aquilo que vem de Deus para a sua vida. Entenda, pensamentos se tornam palavras, palavras se tornam em ações. De tanto falar, aquilo vai se consumar. Ações se tornam hábitos. Entenda bem. Hábitos formam o caráter, e o caráter formará o nosso destino. Isso é uma realidade, irmão. O pensamento vem, você sabe o que você tem que fazer? Daqui a pouco aquele pensamento vira um hábito. Vou dar um exemplo para você. Ninguém aqui precisa se esforçar ou colocar isso na sua mente que toda manhã quando acordar tem que escovar dente. Aquilo virou um hábito. Não virou? Você sabe que tem que tomar banho. Alguns é resistente. Dão 1000 desculpas. Mas nós sabemos que de manhã você faz isso já no automático. Você acorda, aquela cara, né, toda inchada. Aí tu vai lá pro banheiro lá, bota a pasta, começa, escova,
Pá, já vai ali tomar teu café. Você é o quê? Como fosse o quê? Você estava programado a isso. Você não precisa mais colocar isso em ordem, porque já está certo dentro de você. Sabe quando uma pessoa é renovada pelo poder de Deus? Escute isso que eu vou dizer. Quando você começa na batalha, você entra, teu pensamento no mundo era outro. Aí você começa a entender a palavra, meu Deus, tem que mudar muita coisa. Não se preocupa não. É uma obra de cada dia. Deus, se tiver liberdade, ele opera. Mas quando você começa a entender a palavra, aí tu fica naquela batalha. Vou dar um exemplo. Dizimar de Deus, aí começa a questionar. Dizimar não. Chega no gasofilaço, chega a tremer para botar o envelope. Isso não é de Deus não. Até o cara, não, mas dizimar de Deus eu vou fazer porque está escrito, eu faço, porque eu quero ser obediente. E aquele negócio está resolvendo ainda. Daqui a pouco vai chegar um tempo que você faz aquilo, vira um hábito. Você já entrou, que aquilo é de Deus, mesma coisa é o perdão. Tem que perdoar, não tem que perdoar. Aí você não sabe ainda, você sabe o que está escrito, tem que perdoar. Mas você luta, a carne fala, não perdoa. E você tem uma grande dificuldade para você vencer essa batalha. Aí quando você começa a perdoar, Deus começa a trabalhar conosco, bota aquelas pessoas difíceis para ser o nosso esmeril, para tratar conosco. Aí você começa a perdoar e você entende que é de Deus, o negócio funciona, a enfermidade já desaparece, só vi enferma, aquela pressão alta, aquilo acabou, o diabo já não tem mais domínio. Daqui a pouco você faz aquilo de uma forma natural. Sabe por quê? Você foi renovado naquela questão. Renovação é transformação, irmão. Quando você vê a palavra metamorfe, renovar no grego lá em Romanos 12:2, entenda bem. É metamorfose. Você já viu a transformação de uma lagarta para uma borboleta? Quando ela se torna uma borboleta, nunca mais ela vai virar uma lagarta. Não existe transformação. Eu estou hoje, o casulo está hoje, papai, vou me transformar. Ah, não, vou voltar a ser lagarta de novo. Lagarta. Tem alguma coisa errada nesse processo. O processo ele é progressivo. Nós éramos uma lagarta, mas Deus quer trazer a beleza de uma borboleta à nossa vida, transformação. Há um esforço, há momentos de dificuldade que a lagarta tem que ter para romper aquele casulo, sim. Mas uma vez que ela é borboleta, nunca mais será uma lagarta. Porque houve o que? Uma metamorfe, uma transformação. Existe, meu querido, se você botar água e vinho é diferente, a única coisa que tem igual é líquido. O vinho a cor é diferente, o sabor é diferente. E isso que Deus quer fazer conosco, transformação. Não tenho como eu viver as promessas de Deus se eu ser guiado por sintomas, por aquilo que acho que pensam. Enquanto diz, ele fala, eu sou o Senhor que te sara. Se eu não mudar a minha mente, você vai ver que carregando enfermidade, falando de enfermidade, se aparecer uma nova, não, agora eu tenho essa. Se Deus falar assim, olha, uma pessoa chegar para você e falar assim, olha, eu estou achando que você, a pessoa já toma posse, eu já estou enferma. Ela abre mão da palavra e se apropria naquilo que o mundo diz. Uma coisa que Deus se move se chama fé. Sem fé é impossível. Sabe qual é o primeiro propósito de exercer fé? Sabe qual é o primeiro propósito de eu exercer fé? Não é de ser curado, não é de ser abençoado. O primeiro propósito é agradar meu Deus. Sem fé é impossível. O nosso primeiro propósito é agradar Ele. Porque sem esse elemento, meu irmão, nada nós vamos alcançar. Podemos entrar na igreja, sair na igreja, está 10, 15, 20 anos, mas se essa mente não for transformada, a gente não consegue. A gente vai ver pessoas às vezes passando, rapaz, 5 anos, esse cara chegou, mal chegou, eu estou 30 anos aqui, esse cara tomando posse das promessas, está sendo usado poderosamente por Deus, sabe por quê? Deu liberdade para o Espírito. Se a gente não der essa liberdade, se a gente não entender que essa palavra é de Deus, e Deus quer renovar nossa forma de pensar, que foi corrompida pelo pecado, a mente do homem, por causa dessa mente que foi contaminada, o mundo está assim.
Muitas das vezes ficam brigando por causa da política. Muitas brigam, não sei porque é a guerra. O traficante é o bandido. Se Jesus fosse inteligente, matava todo mundo, acabava com tudo isso logo. Não adianta. Porque a mente continua a ideia. Tu mata o comunista, mas existe a ideia do comunismo. Você mata um traficante, a ideia do tráfico, ela existe. Jesus, ele veio mudar a ideia do homem, o pensamento, a forma de pensar. Porque quando ele muda aqui, meu irmão, a obra é completa. O nome dele vai ser glorificado, você vai ver as promessas de Deus, vai viver aquilo que Deus tem para você. Você não vai ser mais escravo do diabo. Você não vai ser escravizado por pensamentos que você sabe, porque você filtra. Nós temos que ter um filtro. Isso aqui é de Deus. Isso aqui é Deus que tem para mim. Certa vez eu vi a Joyce Meyer dizendo um dia, ela falou o seguinte: nós temos que pensar naquilo que estamos pensando. Que às vezes aquilo que vem na nossa mente não é de Deus. E a gente alimenta. A gente nutre. E o maior prejudicado somos nós. Querido, a gente tem que fazer um inventário. Isso aqui é ou não é? Quando Paulo vai me dizer algo, lá em Filipenses capítulo 4, mais uma vez Paulo está falando aqui. Filipenses capítulo 4. Pastor, os pensamentos vêm. Sem dúvida, para mim e para você. Por isso que se chama batalha espiritual. Se fosse fácil, não seria batalha. Mas Paulo vai me dizer o seguinte: o homem de Deus, ele diz: eu combati o bom combate. O bom combate é cujo eu e você se sai vitorioso. Que combate é esse que você perde? Paulo fala que ele combateu o bom combate da fé. Em Filipenses capítulo 4, está aí no telão. Bota aí, por favor. Está aí. Quanto mais, irmãos, tudo que é, diga comigo, verdadeiro. Quantos creem que a palavra de Deus é verdadeira? Se você não crê nisso, não tem como você agir sobre essa palavra. Um cristão que está dentro da casa de Deus e não crê que a palavra de Deus é verdadeira, está no lugar errado. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, Paulo está falando, considere isso. Ele está falando para examinar o pensamento. Isso que estou pensando tem uma verdade? Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Quantas pessoas estão acreditando mais na mentira do que na verdade? Satanás assopra, fez com Eva, irmão. Ela alimentou. Ela deixou uma verdade por uma mentira. Pastor, mas como é que eu vou conhecer a verdade? Quantos aqui entende? Se eu te der uma nota de R$100 falsa, como é que você vai discernir essa nota de R$100 que é falsa? Somente quando você conhece muito bem a verdadeira. Cristão que não tem comunhão com a palavra tem dificuldade de discernir aquilo que é falso. Quando vem na tua mente coisa que está fora da palavra, Deus não é Deus de confusão. Eu te repreendo, Satanás, porque tem uma palavra de Deus. Isso é batalha. Não é aceitar aquilo que ele me diz. Não é me conformar, mas transformar pela renovação da minha mente, e eu vou experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito, assim diz o Senhor. Muitas pessoas estão deixando de desfrutar o que é bom, agradável e perfeito por falta de renovação, por receber tudo que vem. A sua mente não é depósito de lixo, irmão. Entenda bem isso. Tem coisa na nossa vida que a gente não pode aceitar. Isso é exercer fé naquilo que Deus diz. Então ele fala, tudo que é verdadeiro, tem verdade nisso? Primeiro ponto, tem verdade? Isso é uma verdade? Eu vou filtrar, eu vou avaliar com a palavra, que é a verdade com V maiúsculo. O mundo me diz uma coisa, mas o que meu Deus me diz? Aquilo que Deus me diz, eu fico com aquilo. Porque a sua palavra não cai por terra, não volta vazia, mas não, faz aquilo que apraz o Senhor.
Porque meu Deus não é homem para que minta. Isso é fé, irmão. Muitos, por não conhecer a verdade, aceitam tudo e ainda falam assim: Deus quer assim. Eu estou vivendo porque isso Deus quer. Eu vou te dizer uma coisa: grande parte daquilo que acontece na vida do cristão não é porque Deus quer, não. Deus pode permitir. Deus está esperando uma atitude de fé, de renovação de mente. Aleluia! Tudo que é honesto, tem honestidade nisso. Isso é reto, esse pensamento é reto. Esse pensamento é justo. A justiça de Deus é a palavra. Tem justiça. Esse pensamento é puro ou está sendo contaminado? O diabo está contaminando a minha mente. Vou discernir. O diabo está tentando me contaminar, está tentando me seduzir. Seja uma tentação, seja o que for, me enganar, me embaraçar. Eu tenho que discernir. É verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável. Esse sentimento que tem no coração de vingança, de ódio, você pode descobrir se é ou não de Deus. Quantas pessoas estão cheias de ódio no coração, com vontade de se vingar? Se vê aquela pessoa, meu Deus! Paulo está falando, examina. Examina. Irmãos, isso aqui é para irmão. Tudo quanto é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável. Tudo que é de boa fama, isso glorifica a Deus. Se alguma virtude tem valor nisso, tem poder isso. Se algum louvor, tem o louvor de Deus. E nisso pensar, e se tem tudo isso, você pode pensar porque é de Deus. Você pode alimentar, tu pode se nutrir, tu pode se fortalecer. Pastor, vem um mau pensamento. Paulo não está falando que não vem um pensamento, vem. Mas quem tem que fazer, governar os pensamentos, somos nós. Porque a Bíblia me diz, Provérbios 23, verso 7, que nós somos aquilo que pensamos que somos. Aquilo que sua mente pensar, assim é. Então o pensamento, meu querido, meu irmão, tem um poder tremendo sobre a nossa vida. Mas um detalhe, você tem domínio sobre ele. Você pode escolher naquilo que você acredita, naquilo que você vai valorizar, naquilo que realmente você vai depositar a sua crença, a sua fé. Você decide. Ele fala, olha que Paulo diz, o que também aprendeste, ele ensinou, o que eu estou fazendo com você. E recebeste, você recebeu. E ouviste, você está ouvindo. E viste em mim, ele deu exemplo. E eu tenho buscado viver isso, irmão. Isso, praticai, ou seja, considerai, e o Deus de paz será convosco. Escute isso agora. Sabe por que muito cristão não tem paz? Os pensamentos estão soltos. Uma mente sem o governo, uma mente solta, é uma mente desequilibrada. E por ela não estar levando cativo naquilo que é verdadeiro, puro, honesto, começa a entrar em conflito. Não experimenta da paz. Agora eu quero fazer uma pergunta. A Bíblia me diz que Deus tem a paz que excede todo entendimento para nós. Quem crê nisso? A Bíblia me diz em Tiago que Ele tem a sabedoria que eu preciso. Quem não tem, peça ao Senhor, porque Ele dará abundantemente. O povo de Deus tem uma sabedoria que vem de Deus. Quem crê nisso? A palavra de Deus me diz que Ele me salvou. Eu tenho a salvação. Quem crê nisso? A palavra de Deus me fala que Ele me perdoou meus pecados. Quem crê nisso? A palavra de Deus fala que levou as minhas enfermidades sobre Ele. Eu tenho a cura. Quem crê nisso? Você conheceu, você ouviu. Meu querido, você precisa renovar a sua mente e receber somente da palavra de Deus. Senão não adianta, irmão. Mateus 7, versículo 24 vai me dizer: aquele que só conhece a palavra é insensato. O sábio é aquele que conhece e exerce, pratica. Os dois conhecem. A que faz a diferença na vida do sábio é que ele, além de conhecer, ele exerce.
Quem é o insensato? Aquele que ouviu minha palavra, conheceu, recebeu minha palavra, mas não pratica. Vem a tempestade, o vento forte, os temporais da vida, as aflições, as intempéries, mas por ser edificada uma casa comparada sobre areia, ela não resiste. Casa somos nós, irmãos. Nós somos templo do Espírito. Mas aquele que é sábio, ele ouviu e praticou. Ele edificou a sua casa sobre a rocha. Que é a rocha? Palavra, Jesus. Vem a chuva, vem para ambas as casas. Vem a tempestade, vem para ambas as casas. Ninguém está livre. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu. Se ele venceu, ele é o teu fundamento, você vai vencer. Mas eu dou lugar, me permito e alimento tipo de coisa, e eu perco a paz. E Jesus, ele fala, eu já te dei a paz, eu já te dei o perdão. Quantas pessoas não se perdoam? Sabe por quê? Está faltando conhecer a palavra, irmão. Crer na palavra. Tem pessoa que até conhece, mas não está depositando fé. E a mente bombardeada. Sabe o que nós temos que fazer diante disso? Pastor, minha mente está assim. Primeiro, se arrependa. Pastor, mas eu não adulterei, eu não sou idólatra. Sabe o que é arrependimento? Metanoia, mudança de pensamento. Mudança, e quando você muda o pensamento, você muda a atitude. Arrependimento não é só porque você é idólatra ou você se prostituiu, não. Arrependimento significa mudar de pensamento. Se eu mudo de pensamento, logo a minha atitude será outra. Eu preciso me arrepender, Senhor, me arrependo. Esse pensamento é contrário à tua palavra. Eu tenho valorizado isso, mas isso não é de Deus. Eu me arrependo no nome de Jesus. E o que eu faço? Eu vou para a palavra lá em Salmo 19. Abre aí, Salmo 19. Perdão, é Salmo ou Provérbios? Eu não sei se é Salmo ou Provérbio, acho que é Salmo, né não? Deixa eu ver aqui. Só para confirmar. De repente, eu não sei se eu botei errado. Salmo é 19. É Salmo, não é Provérbio não. Perdoa, é Salmo 19:7. Bota aí, filha. Por favor. Pode botar. Salmo 19, verso 7. Eu vou ler aqui enquanto ela está agitando lá. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a... Diga comigo, a lei do Senhor. A lei, quantos sabem que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, você pode dizer, a palavra de Deus é perfeita e refrigera a alma. Tem algumas versões, revigora. Para você também ter um entendimento, restaura. Sabe o que restaura a sua mente? Sabe o que restaura a sua psique? A palavra de Deus. Quando você começa a se relacionar, o que fazer com o pensamento errado? A única forma de mudar isso é trocando o pensamento errado pelo certo. A física já diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Você precisa mudar a forma de pensar. Nessa batalha que você tem enfrentado do lado de fora, Paulo vai falar o seguinte: ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior, sentimento, mente, emoção, se renova a cada dia na palavra. Aí você vence, irmão. Mas quando você se fecha, você recebe, não há luta. As armaduras que estão ali disponíveis para nós, em vez de se revestir, eu estou me despindo. Meu querido, vem para todo mundo, você não é um caso exclusivo. A batalha é para todos. Eu comparo isso, querido, é como você estivesse numa embarcação e você saísse para navegar. Você pode entrar naquela embarco, navegar por quilômetros. Tem momentos que nessa embarcação você vai encontrar um mar mais bravio, vento soprando. Tem momentos que você pode até entrar em tempestade. Escute isso.
A água começa a cair um pouco dentro, mas vai embora. E você atravessa e alcança o seu destino. Da mesma forma é a nossa mente. O mau pensamento é aquela aguinha, porque o que faz o barco afundar? O excesso de água. O excesso de pensamento errado faz você naufragar. O pensamento vem, a água vai escoando pelo filtro lá do barco, não é isso? E vai escoando. Passa a tempestade, todos nós. Agora, se eu ajuntar armazenar aquilo que é ruim, aquilo que não presta, aquilo que não tem louvor, aquilo que não é justo e não é honesto, meu querido, o barco afunda. Quando você está entendendo? Querido, a área que o homem foi corrompida foi a mente. Quando o homem pecou, Adão continua a ter a mesma cor do cabelo, a mesma medida, a mesma cor. O que mudou foi a forma de pensar. Ele deu o seu grito de independência e ali ele quebrou uma aliança. E a partir daquele momento do Éden para cá, o homem se tornou também independente nos seus pensamentos. Toma atitudes sem direção de Deus. Mas como nova criatura, filho de Deus, Deus espera que eu e você sejamos dirigidos pelo Espírito Santo e pela palavra. Aleluia, nós não somos independentes. Aquele que se ajunta com o Senhor se torna um só. Então primeiro eu tenho que avaliar, é possível? Eu vou te dar um exemplo bíblico no Antigo Testamento, onde esse homem ainda não tinha a promessa se cumprida, que é o derramado do Espírito. Daniel capítulo 1, versículo 8, ele foi levado para cativo, e diante ali da corte do rei Nabucodonosor, ele olha para aquele banquete, mas ele decide: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Agora eu vou falar uma coisa, você acha que não passou na mente de Daniel? Imagine um banquete, meu irmão. Falei para os irmãos do seminário, já foi num Porcão Rios, que acabou, agora não sei, já foi num, meu irmão, aquele banquete é comida aqui, é fruta, é comida japonesa, é comida não sei o que, meu irmão, é carne para toda hora, meu irmão, tu olhar para aquilo tudo, gostoso a beça, a barriga já fazendo aquele barulho de fome, mas para você ver que Daniel, como servo, ele tinha domínio. Ele olhou para aquela situação, ele decidiu: eu não vou me contaminar com as iguarias deste rei. E Deus o exaltou grandiosamente a vida desse servo de Deus. Foi mais robusto daqueles que comeram do banquete, porque ele só comeu legumes, mas Deus falou que ele se destacou dos demais. Saudável. Aleluia. Aleluia. Uma pessoa robusta, forte. Sabe por quê? Quando você escolhe, decide pela palavra, por Deus, você será uma pessoa fortalecida, edificada e firme na fé. Aleluia. Sansão escolheu errado. Quantas pessoas foram usadas para a vida de Sansão? Mas uma coisa que Deus não vai fazer por mim, por você, e nem um homem, seja o maior líder espiritual, seja o que for, a responsabilidade da decisão é nossa. Aleluia! Ele nos deu autoridade e poder para pisar em cabeça, serpentes, escorpiões, e a força do inimigo, dano algum fará contra a nossa vida. O primeiro Adão fracassou. O segundo Adão, que é Jesus, em Mateus capítulo 4, ele vence Satanás. Satanás aplica a mesma estratégia que aplicou em Eva. Mas Jesus, ele venceu porque dizia: assim está escrito. A palavra tinha peso para Jesus. Aleluia. Quando você abre um livro de João, você vai encontrar lá: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Essa palavra, logos no grego, também significa expressão de uma ideia. Jesus era uma expressão de ideia que veio trazer a ideia de Deus para a terra. Eu tenho uma ideia, vocês pensam tudo errado,
Mas se você permitir me conhecer, a ideia de vocês vai ser transformada. Aleluia. Expressaram uma ideia. Jesus veio expressar a ideia do Pai. Tudo quanto ele fazia em nome do Pai. Tudo que ele fez, ele falou, estou fazendo porque essa é a vontade de Deus. Ele só fazia e realizava tudo quanto era a vontade de Deus. Então tudo quanto Jesus deixou para a sua igreja, eu preciso crer, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Então os pensamentos, irmãos, as palavras geram ações, ações geram hábitos, os hábitos geram, daqui a pouco, como nós dissemos ali, o nosso caráter, e o nosso caráter vai apontar o nosso destino, quem realmente somos. Você tem um governo sobre tudo isso. A palavra de Deus restaura a vida do homem. Sabe o que é isso, restaurar? Já viu aquelas esculturas antigas? Quando passa por um processo de restauração, tentar levar ela num padrão original, mas por toda a ciência, toda a capacidade do homem, ele pode chegar próximo, mas a Bíblia fala que a palavra de Deus é perfeita, e ele veio para restaurar a minha vida e a sua vida. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Quando você se rende na mão dele, ele deseja fazer uma obra linda e fazer cada um de nós como vasos de honra para a sua casa. Ele quer levar a nossa mente lá no padrão da criação, quando diz tudo Deus que era bom. E quando Deus criou o homem, ele disse: é muito bom a minha imagem e semelhança. Deus quer levar a gente exatamente como ele criou. Só que devido ao pecado, nós andamos de uma forma longe da imagem e semelhança de Deus. Olhamos hoje para a sociedade, para a política, o mundo como está. Não é tão difícil, não precisamos ser espiritual para saber que o mundo deixou de ser imagem e semelhança. Mas você é filho, querido. E a vontade dele é que a caminhada do justo, do filho, seja como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia até o seu dia perfeito. Aleluia! Deus, ele quer transformar. Deus não quer fazer uma recalchutagem em nós. Deus, ele quer transformar a nossa vida. Mas para isso, eu preciso ser restaurado por essa verdade. Amém? E é tão forte essa coisa de pensamento, que eu vou te falar uma realidade. Tem pessoas, até mesmo cristão, que não tem hábito de ler palavra. Se não está ocupando com palavra a sua vida, aí se ocupa, sabe com o quê? Compra aquele jornal, não sei se existe ainda, do Povo, de manhã cedo. Tem pessoa que é aquele hábito. Meu irmão, não sei como gosta de ver desgraça. O cara paga para só ver notícia ruim. Não é nada que vai te edificar, não é nada que vai te construir, não. O cara morreu com 7 tiros na cabeça, um de fuzil. O outro arrancou. Isso tudo é troféu para Satanás, irmão. Aí o cara de manhã, sabe o que faz? Pega um jornal desse, lê, só que não presta. Passa o dia inteiro sem comunhão com a palavra, não faz uma oração, não fala com Deus. Às vezes não lê, às vezes na hora do almoço, às vezes o dia inteiro. Quando chega a noite, a pressão está alta, a diabetes emocional está lá em cima e não sabe por que está acontecendo isso comigo. Só com pensamento ruim na cabeça, irmão. Chega no trabalho, só ouve que não presta. Pastor, vou sair do mundo? Não, não é isso. Mas você, antes de tudo, tem que se fortalecer em Deus, porque estamos no mundo. Há uma batalha, diabo não tira férias. A mente vai estar ocupada, com certeza o desocupado, o menino vai querer preencher com pensamentos negativos. Mas se você está cheio da palavra, você tem um conhecimento de Deus, você vai combater o bom combate da fé. Aí a pessoa não sabe por que está passando tanta coisa, não sabe porque não consegue dormir, não sabe por que tanta insônia. Jesus, a palavra é vida, é cura, me fortalece, me edifica. Às vezes ficamos 3, 4 horas em telas de televisão, só que não presta. Lamentável acontecer com esse artista, mas todo mundo fala, é Chico daqui, é Chico dali, Chico dali. É tanto Chico, tanto santo. E a palavra? Aonde está a palavra? Aí vem um combate no dia seguinte. Vem uma batalha, vem as ofertas. Aonde está o teu Deus? Querido,
Se você se alimentar com um cafezinho, um creme crack durante uma semana, você sobrevive? Você sobrevive? Com um café na segunda-feira, com um creme crack, acabou, segunda. Aí tu fica assim, comer terça, quarta, quinta. Tem pessoa aqui que come e é bênção. 7 dias. Se você não come bem, o que acontece? Fica enfermo. Daqui a pouco está no balão de oxigênio. Daqui a pouco está no CTI. Daqui a pouco, meu irmão, bateu as botas. Imagine com o teu espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda. A Lívia, psicóloga, tem um pai da psicossomática chamado Júlio de Melo Filho, não é isso? Considerado no meio dos psicólogos, tem livros. Psicólogo, ciência, sabe o que diz? Ele chegou à conclusão que todas as doenças começam na mente. Olha só. Não é Bíblia não, irmão. Mas quando a gente fala de psicólogo, a pessoa fala, o psicólogo falou, o médico falou, então é verdade. Freud falou, é verdade. Jesus falava há 2000 anos atrás. Mas a nossa mente é tão assim, que a gente pondera mais aquilo que a ciência diz, do que Deus diz há 2000 anos atrás. Aonde está a nossa fé? Aleluia, quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, você é águia. Olha para ele, você não é uma galinha. Eu escutei até um papapá. Escute, eu vi uma ilustração muito interessante, que havia uma águia. Vamos colocar uma águia imperial, aquelas aves. A águia é a maior ave delas de rapina, que tem uma estrutura, os seus voos atinge não sei quantos mil metros. É o maior animal de rapina, de pena, ela se destaca. E a palavra nos compara como águia. Aí tem uma história que diz que a mãe águia, ela foi ter os seus filhotinhos, ela colocou os ovos, preparou o seu ninho e botou os ovos no ninho. Só que certa vez ali o ninho não estava muito bem estruturado, houve um buraco que o ovo caiu do ninho, veio rolando. Sabe onde caiu? Dentro de um galinheiro. Aí estava lá as galinhas, papá daqui, um ovão. Aí uma galinha viu aquele ovo, montou em cima. Chocou. Conclusão, nasceu um filhote da águia. A águia nasceu. Imagine a galinha e o filhotinho da águia, tudo a ver, né? O filhote da águia fazia tudo o que a galinha fazia. Por quê? Tinha a mentalidade de galinha. Aí certa vez o outro irmãozinho que nasceu lá no ninho, deu um voo e viu aquele galinheiro e viu ali uma águia ali fazendo tudo que a galinha fazia igual. Ele falou, poxa, aquilo ali deve ser, é um irmão meu, é um parente, tem coisas maiores para ele viver, para vivenciar. Aí ele deu um voo, falando no galinheiro. Chegou lá, começou a trocar uma ideia. Rapaz, você não é galinha, você é águia que nem eu, tu não está vendo a tua diferença? Vamos voar. E ele não conseguia, caía, capotava. Está acostumado. Conclusão, querido. A Bíblia fala que eu e você somos águia. Se você não mudar aqui, não tem como decolar. Eu não presto, sou fracassado, é assim, é assado. Meu irmão, isso é conversa de derrotado. O derrotado, ele sempre vai arrumar desculpa. Mas o vitorioso, ele arruma seus meios. E o maior meio se chama a palavra de Deus, porque ele tem promessa na nossa vida em nome de Jesus. Aleluia! Você é uma águia. Você não é galinha, nem coruja, nem pardal. Você é uma águia. Você é um filho de Deus, imagem e semelhança. E Deus quer que você venha operar da mesma forma como seu filho Jesus operou nessa terra. Ele fala que maiores obras
nós faremos no nome do Senhor. Você já tem toda a capacidade, você já tem a sabedoria que Deus te deu, a paz já deu, é você receber. Porque se está escrito, eu sei o que tenho garantido na minha vida. Os 2 fundamentos que você constrói todas as coisas no cristianismo. Primeiro, você precisa conhecer quem é Deus e está resolvido isso na tua mente. Segundo, você saber quem é em Deus, o seu valor para Ele. Se você não tem esse entendimento, o diabo ele brinca. Quantas pessoas têm a ideia errada de Deus na sua vida? Pessoas olham para Deus, Deus é aquele homem barbudão que está com um cajado na mão, que é doido para me arrebentar. Às vezes é pregado isso, a pessoa não tem entendimento e recebe. Tem medo. Você tem que reverenciar Deus e não ter medo de Deus. O meu filho tem que me honrar e me respeitar, mas ele tem que ter intimidade comigo porque é meu filho. Ele tem acesso. Se eu tenho um pensamento errado, como é que eu vou me relacionar com ele direito? Tem os 2 fundamentos. Você precisa entender quem é Deus. Esse grande amor que Ele tem por nós. E segundo, quem eu sou por meio de Cristo Jesus diante desse Deus. Você é um filho amado de Pai. Que Deus quer revelar tantas coisas. Deus quer descortinar. Deus quer gerar um crescimento espiritual. Deus quer que nós venhamos apropriar daquilo que Ele diz que nós temos, quem somos e para onde vamos por meio de Cristo. Essa é a verdadeira renovação da minha mente. Fora isso, querido, se eu não focar aqui, como é que foi o louvor que nós louvamos? Jesus é a minha, louvor novo, hein? Jesus é a minha, continua o louvor, como é que diz? Depois, não importa o que tem lá fora, Jesus é minha, isso aqui tem que estar aqui, ó. Jesus é a minha morada, não importa o que tem lá fora, eu sou a casa de Deus. Sugestimento do diabo, do inferno? Não, Ele é o lugar onde eu decido habitar, Ele é a minha morada. Aleluia! Se perdoar, eu vou perdoar, Senhor. Se amar, eu devo amar. Meu Pai sabe o que diz. Se eu acreditar e viverei as promessas, eu vou crer, ponto final. Você não é aquilo que o sistema diz, que o mundo diz, que o diabo diz. Você é aquilo que Deus diz quem você é. Por isso que eu preciso conhecer. Grande parte das pessoas estão perdidas no mundo, com sentimento de baixa autoestima, porque já não acreditam mais nela, porque não vê valor. Eu convido essas pessoas a olhar para a cruz. Sabe o seu valor? Olha para a cruz. Jesus morreu por mim, por você. Se Ele pagou esse alto preço, Ele não pagou por algo que não tem valor. É porque eu e você temos valor para Deus. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Meu irmão, isso tem que entrar. Não adianta conhecer só isso. Tem que entrar. Guarda o que eu vou dizer. Eu quero fechar essa mensagem com essa frase. Isso aqui não adianta ser uma verdade se essa verdade não está revelada dentro de mim. Não adianta ser uma verdade, tudo que está escrito, se essa verdade não está revelada no meu espírito, se eu não recebo. Você pode estar com uma arma poderosa, mas se isso aqui não renovou, não entrou. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Medita. Vai começar a batalha. É Deus que diz isso. Não é isso. Vencer. Naquela área você renovou. É outra área. Já sei como é que é, porque já aprendi com aquela. É assim, ainda não está renovado, porque está naquela batalha. Quando fez, daqui a pouco vira um hábito. Dizimar, perdoar, vira e mexe, tem que perdoar. Aprendi isso. Mas a primeira vez para perdoar, irmão, dá vontade de enganar. Dá vontade de matar. Dá um ódio.
Você ama as pessoas, ajuda as pessoas, a pessoa, crava a faca. Mas quando você começa a aprender, fica mais fácil. Aí vem uma, pá. Vem outra, pá. Não, já aprendi com aquela, mais uma, pá. Paulo vai dizer, carrego as marcas de Cristo. Que ninguém me importune, carrego as marcas. Sabe o que é? Aprendeu, meu irmão. Aprenda. Quando começamos a aprender e quando isso cai a ficha, e já fazemos isso de uma forma natural, você não vai precisar fazer mais força. Eu, para estar aqui na casa de Deus, às vezes no início da carnalidade, quando é novo convertido, é uma luta, não sei o que, depois entrou, eu tenho o prazer de estar na casa do Pai. Quando não vem, eu sinto falta. Quando eu não estou no meio aqui dos irmãos, me faz falta. Você faz com louvor, com amor, com alegria. Sabe por quê? Foi renovado. Aquelas coisas não tem mais domínio. Meu irmão, se as coisas estão dominando lá atrás, precisa renovar. Ser uma nova criatura. Esquecendo as coisas que para trás ficam, eu vou avançando para aquelas que estão diante de mim, assim diz o Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, escute só esse versículo que é muito forte, que fala sobre pensamentos viciosos. Provérbios capítulo 6, só para a gente fechar. Todos somos tentados, amém? Vem para todos. Se você ver a tentação de Jesus lá em Lucas, vai ver que o diabo deixou por um determinado tempo. Significa que Satanás voltou algumas vezes. No jardim de Getsêmani, Jesus ele foi tentado. Naquele sofrimento que ele passou, até o ponto, Senhor, que não seja a minha vontade, mas a sua. Então, Provérbios capítulo 6, versículo 16, está no telão. Está aqui, ó. Estas 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª, a sua alma abomina. A Bíblia fala que tem 6 coisas que Deus odeia, aborrece a Deus. E tem uma que ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, que praticam injustiça, coração que maquina pensamentos viciosos. Em alguma versão está escrito viciosos. Pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos, esse Deus abomina. Em vez de pacificar, fica alimentando contenda, divisão. Mas olha só, eu quero aqui no tema de hoje, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para... Você vê que primeiro vem o pensamento e depois vem o quê? Atitude. Pés que se apressam, por quê? Pensamento, concebeu e logo ação. Então, queridos, nós temos domínio sobre isso. A autoridade no nome de Jesus. Deus nunca dá um fardo maior que a gente possa carregar. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Eu convido você a fechar teus olhos. Nós vamos estar orando. Se porventura você tem enfrentado uma batalha em alguma área da sua vida, primeira coisa, querido, eu falo para você, leva cativo a tua mente a palavra. Aquilo que Deus tem para você, essa é a verdade com V maiúsculo. E é nessa verdade que você deve se posicionar em fé. Resistir o diabo, exatamente isso. A Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus. Primeiro me submeto à palavra. Deus é a palavra. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. É um ataque, às vezes vem 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, mas tem uma data de validade. Vai cair por terra em nome de Jesus. Se você se manter firme na palavra de Deus. Às vezes é um laudo que está dizendo uma coisa, mas o que a palavra de Deus diz a você? Às vezes é uma situação que você está vendo, mas Deus ele tem uma determinada promessa.
E é nessa promessa que você deve ficar. Isso é uma batalha. Mas se você vencer aqui, dentro, você vai vencer fora em nome de Jesus. Aleluia! Então declare a palavra, profetize a palavra, viva a palavra. Porque aquele que ouve e a pratica é chamado de sábio, o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha que se chama a palavra de Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, e levamos cativo a nossa mente, como diz a Tua palavra, cativo a Tua sabedoria, a direção do Teu Espírito. Muitas coisas podem sobrevir sobre nós, mas nós decidimos resistir em fé. O homem de Deus não foi chamado para andar por sentimentos, nem por aquilo que a sua visão humana diz, mas aquilo que Deus ele tem para nós. Aquilo que Deus declara sobre nós. Aquilo que temos que foi alcançado por uma obra tremenda da cruz, maravilhosa, que Jesus pagou um alto preço. E ele diz em Isaías 53:11, que todo trabalho ele deseja ficar satisfeito conosco. Ele dizer que valeu a pena toda a sua obra, a sua morte, o seu sacrifício, quando nos apropriamos da verdade, da palavra de Deus. Senhor, transforma, Senhor. Deus não veio fazer uma recalchutagem, é transformar, é mudar. Aleluia. Oh, Senhor, em nome de Jesus, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E essa obra começa em nossa mente, em nossos pensamentos. Quando nos alinhamos com a Tua palavra, quando nós tratamos, em nome de Jesus, com honra a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nós repreendemos todo o inferno, toda cilada, todo dardo inflamado do diabo, sugestionamento na mente, no sentimento, tentando engodar os teus filhos ao engano, a desistir, a dúvida, a incredulidade. Senhor, renova essa mente. Renova, Senhor, através dessa mensagem, Espírito Santo. Gera vida nos teus filhos, cura, saúde. Oh, Pai, nós te adoramos, Senhor. E abençoamos este povo que se chama pelo Teu nome. Nos arrependemos de ser levado por pensamentos que não são da Tua palavra. Aleluia. Aquele que confessa a sua transgressão, a Tua palavra fala, esse prospera. Senhor, nos arrependemos, Senhor, de pensamentos que não Te louvam, que são ilícitos, são contraditórios àquilo que o Senhor diz. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Queridos, hoje pela manhã, tem a irmã Luciana. Cadê a irmã Luciana? Está aí? Ah, está dando aula. Ela está falando que foi assistir esses atletas paralímpicos, né? Meu irmão, que exemplo de superação. É admirável. Muitos atletas aí tiveram os seus campeonatos aí, venceram tantas medalhas lá fora, homens que são aí consagrados. Mas para essas pessoas, o louvor é maior, né, irmão? Pessoas, às vezes, com todas as suas dificuldades, mas que se tornaram campeões. Até aquelas que não venceram, não ganharam a sua medalha de bronze, prata ou ouro, todos para mim são vencedores. Mas sabe por quê? Começou aqui, ó. Quantas pessoas, às vezes saudáveis, não se valorizam? Qual a diferença dessa pessoa para outra? De que maneira você se vê? De que maneira, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz? Muitos poderiam dizer assim: não, está acabado, sou um infeliz, meu corpo é imperfeito, e se entregar o resto da sua vida o que falta nessa condição. Mas tem outros que falam: não, eu vou dar a volta por cima, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou superar. Eu aprendi que na vida, querido, tem problemas que para uns se tornam tampa de caixão, é o fim.
mas para outros se torna um trampolim para vencer na vida, a se superar as limitações, as dificuldades e vencer no nome de Jesus. Sabe por quê? A sua vitória já está garantida. Não sou eu que falo, a Bíblia diz, o Senhor me diz que eu sou mais do que um vencedor por meio de Cristo Jesus, por meio dessa verdade. Sabe qual é a nossa luta? Não é de ser um mais do que vencedor, porque já sou o que a Bíblia diz. É para lutar contra esses maus pensamentos que tentam me impedir de viver aquilo que Deus sonhou para mim e para você. Mas se você saber vivenciar isso, aquilo que Deus diz, você vai viver essa promessa. Porque Ele já garantiu. Ele não fala, você será. Nós já somos mais do que vencedores. Aleluia.